A gente pôde acompanhar um pouquinho mais da história. O Romero já deu entrevista pra gente aqui também, um cara sempre muito acessível, simpático, né? Então, pôde contar um pouquinho mais da história dele. Foi muito legal a gente poder acompanhar isso. Ele que chegou muito novo, Cruzeiro, né? Chegou com 21 anos aqui, para essa segunda passagem mais maduro, com mais experiência e trazendo aquela pegada de sempre, né? Como a gente conheceu do Romero, aquela vontade no meio-campo do Cruzeiro, e dessa vez agora encaixado nessa metodologia, essa ideia de trabalho do Leonardo Jardim. Então vamos ouvir essa primeira parte da entrevista do Romero, quando ele fala aí dessa história e também fala dos seus ídolos argentinos. Não. Falando a verdade, não imaginava chegar nesse ponto. Eu sempre falo que para nós Sorin é um ídolo para todos nós. O argentino associa Sorin com a camisa da seleção argentina. E quando eu cheguei aqui, conheci mais a história ainda de Sorin com a camisa do Cruzeiro. Fiquei mais impressionado com a carreira que ele tinha feito. E fiquei mais apaixonado também pelo clube, né? Um clube que abraçou a Sorin, um argentino, que escreveu sua história aqui. E com certeza me reflejei nele muito também, tentando sempre dar o melhor. Mas não imaginei nunca conseguir ultrapassar ele, o meu irmão Ariel Cabral também, e me transformar num estrangeiro com mais jogos. Para mim é uma honra estar na história dessa grande instituição. E tomara que a gente continue escrevendo uma história bonita no Cruzeiro. É isso, né? Ele falou aí do Sorin, por isso é a nossa pesquisa de hoje, até porque a gente começou a conversar na redação, como eu disse, e aí foi, né? Eu não imaginava que tanta gente achasse que o Lucas Romero era maior que o Sorin, a grande maioria que acha que sim. Para você, Rafa, começo com você. Quem é mais... Não é importante, na verdade, né? Mas quem tem mais essa situação com a torcida, né? Carismático, futebol apresentado, vontade em campo, argentino, todos eles têm muita vontade em campo, né? Mas assim, quem, na sua opinião? Você viu os dois, né? Vi. A saída do Sorin, aquele jogo de despedida, né? Contra o Atlético Paranaense, a Copa Sul-Minas, aquele jogo acho que marcou muito, né? A saída do Sorin. Eu ficaria com o Romero, sinceramente ficaria com o Romero, mas entendo quem possa votar no Sorin por toda a história que ele tem com a camisa do Cruzeiro, né? O Romero tem mais tempo de casa, tem mais título também, né? São títulos muito importantes. Toda a história com o Romero, ainda com mais 2 anos para construir, né? De uma história ainda que vai durar pelo menos mais 2 anos desse contrato renovado, anunciado nessa semana. Então, eu nesse momento ficaria com o Romero, Di. Daniel Seabra, Romero ou Sorin? Lembrando que o Sorin, na época em que esteve no Cruzeiro, eu era assessora de imprensa, né? O Sorin estava na seleção argentina também, né? Então, assim, foi o auge do Sorin, né? Ele estava mesmo no auge e, enfim, fez partidas memoráveis e tudo mais. E o Lucas Romero, hoje a gente vê esse trabalho que ele faz e até a proximidade que ele tem com a torcida, né? A forma como ele joga, é muito dedicado e tudo mais. Quem? Olha, Edmar, acho que tem que diferenciar bem aí que nós estamos falando especificamente de Cruzeiro, né? Não, só porque de Cruzeiro, se a gente pensar em carreira, não dá nem para comparar. Não, claro que não. O Sorin jogou na Europa, seleção argentina, Copa do Mundo, etc, por tudo onde ele passou. Então vamos pegar o Sorin no Cruzeiro e o Romero no Cruzeiro. Esquece outros clubes, seleção, etc. Para mim, o Romero no Cruzeiro é maior do que o Sorin. E aí eu não estou dizendo, nossa, longe, disparado, não. Mas por tudo que o Romero já fez, pelo que ele representa, o Sorin não jogou tanto tempo, mas voltou e acabou conquistando Copa Sul-Minas. E tem aquela coisa, como o Rafa lembrou, aquele jogo do Atlético Paranaense, que ele abriu a cabeça e entrou em campo de novo, todo ensanguentado, e fez gol e não sei o quê. Ele fez o gol, ele deu passe pro... Ele fez o gol, né? O Rui Cabeção. E aí ele fez o gol. A mãe dele estava aqui, a gente tinha trazido a mãe dele de lá da Argentina.
enfim, foi no Dia das Mães, algo parecido com isso, não sei. Tinha uma homenagem, a gente trouxe a mãe do Sorin. Mas, enfim, ele tava numa emoção danada. E aí, daqui a pouco nós vamos até falar sobre isso também ali, mas se a gente lembrar também de estrangeiros na história do Cruzeiro, pra mim tem até outros que estão acima do Sorin. O Perfumo, o Marcelo Moreno, são jogadores que pra mim estão acima do Sorin. Não que o Sorin seja um perna de pau, óbvio que não, né, gente? O Sorin foi muito importante na história do Cruzeiro, mas pra mim tem outros que estão acima. Pra você, Lélio Gustavo, Sorin ou Romero? Olha, para mim o Sorin, embora ele não seja, na minha opinião, o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, mas ele tem um nome mais forte entre a torcida do Cruzeiro, ou uma idolatria maior do que o Romero. E o Sorin a gente tem que, assim, né, destrinchar a passagem dele pelo Cruzeiro, porque ele vem, não se adapta facilmente, mas com a chegada do Luiz Felipe Scolari, é o Filipão de novo aí. Aí o Sorin se transforma. Porque ele passou a jogar como ele jogava na seleção argentina, né? Depois de uma conversa do Felipe com o treinador argentino, na época eu não vou lembrar quem é. Mas ele passa a jogar como ele jogava na seleção argentina e praticamente lá na frente, né, Lélio? E aí ele mudou por completo e virou o que virou no Cruzeiro. Provavelmente era o Marcelo Bielsa, o técnico da seleção argentina. Era o Passarella, não, né? Eu não sei, eu não lembro. Não, Passarella acho que não era, não. Passarella é mais conservador. O Bielsa que gostava de jogar 2001, no 3-3-4, era o esquema dele, jogar com 4 atacantes, mas eu assim, acho que é o Sorin. O Sorin, eu tava nesse jogo de despedida, eu informei em primeira mão a venda dele pra Lazio, me lembro bem. Quem descontou, Lélia? Agora você me conta, já passou isso aí a fonte já não pode revelar. Mas... não, então pelo amor... não. Aí eu já sabia que estava vendido depois, pra Lazio, pode deixar. E aí, até passei pro Arthur, ele não quis dar a notícia, então eu falei, então eu mesmo falo, não tem problema. Então beleza, fale você, nunca não acreditou muito. Mas o Sorin, ele deixou uma marca, foi capitão do Cruzeiro, assim como de vez em quando agora é o Lucas Romero, mas eu acho que a idolatria maior é do Juan Pablo Sorin. Eu também não fico em cima do muro, pra mim é o Sorin, não só porque eu vi o trabalho muito de perto, né? E, claro, a gente conservou a amizade, mas eu tô falando assim, pelo que eu sentia, da idolatria da torcida com ele no trabalho ali no dia a dia, né? Enfim, acho o Romero um escândalo de jogador nessa questão com a torcida, né? Acho que ele faz uma diferença enorme no Cruzeiro. Acho até que ele pode ocupar, né, uma posição de idolatria também, mas ainda ficou um Sorin. Vamos lá, então. Um outro detalhe só, de Marta, que pesa, claro, a favor do Sorin. E aí, assim, para não parecer grosseiro, nem diminuir, o Sorin é mais midiático também. Do que o Lucas Romero. O Romero é mais na dele, mais tranquilão, dá entrevista pouco aqui. O Sorin sempre foi mais, sempre apareceu mais, né? Não por ele. Ele não é que ele aparecia, mas ele sempre apareceu mais, ele sempre esteve mais nos holofotes. Ele foi mais líder. E aí acaba que isso pesa, claro, provavelmente. Não entendam de forma... Jogador de seleção, importantíssimo. Exatamente, não entendam de forma errada o que eu vou dizer. O Sorin, muito politizado, né, num outro, até porque você pode abrir as redes dele aí, você vai ver, né, um cara muito politizado, casado com a Sol, que é uma artista, né, muito ligado à música, à cultura, né, com outro tipo de situação, não era só o futebol, né, ele tinha muita facilidade de falar, de levar as coisas que ele pensava, muito líder, né, de uma outra forma, então acho que isso também pesou a favor do Sorin. Mas vamos lá, vamos contar aí os estrangeiros, Rafa, que com mais jogos aí pelo time do Cruzeiro, em que o Lucas Romero é o primeiro. Liderando e contando, né, Di? Porque agora com o contrato renovado, né, se a gente for analisar o campeonato, o calendário do Campeonato Brasileiro, pelo menos mais 100 jogos aí, né, 55 fez ano passado, se não me falta a memória, o Lucas Romero, então mais 50 jogos aí para cada ano, mais 100, vai contar e vai abrir uma boa margem com relação ao Ariel Cabral, que era até então
o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Cruzeiro. Arrascaeta, que hoje defende as cores do Flamengo, né? O Marcelo Moreno era o quarto dessa lista. Perfumo, que brilhou também com a camisa do Cruzeiro. Maldonado, lembrado principalmente pela campanha da Tríplice Coroa, né? O Sorin, que a gente destacou aqui na 7ª posição. O Montijo, que para mim também tem um lugar de destaque aí nesse hall de ídolos estrangeiros do Cruzeiro. É o 8º, o Carazo com a 9ª colocação e o Bernard com a 10ª colocação com 81 jogos. Tá, então, desses que a gente colocou na tela que tem maior número de jogos, você muda seu voto ou você continua com o Romero? Muda, que eu digo assim, a gente apresentou outros estrangeiros agora. Tem algum desses estrangeiros que poderia ser mais? É mais que o Romero? Eu colocaria, pra mim, o que o Marcelo Moreno fez pelo Cruzeiro, pra mim, coloca ele acima de todos eles. Entendo o número de jogos, títulos, claro. Mas a simbologia do que fez o Marcelo Moreno pelo Cruzeiro é algo que merece deixar ele nesse hall. Entendo a história do Perfumo, não vi jogar, mas sei da história, os títulos, como brilhou a Arrascaeta no Cruzeiro, mas o que fez o Montijo também, que eu acho subestimado, né? Pegou um Cruzeiro que até brigou em algum momento o título com ele, mas pegou um Cruzeiro também numa fase bem difícil, sem Mineirão, né? Então, mas pra mim, desses, destaque pra mim é Moreno. Você, Lélio Gustavo, desses aqui, você destaca alguém mais que o Romero? O Roberto Perfumo, com certeza. Além do Sorin, obviamente. Roberto Perfumo. O Perfumo, né? Claro que outros nomes aí, cada um tem a sua característica, né? Mas analisando o futebol aí é o Roberto Perfumo. Pra mim não tem muita dúvida, não. E você, Dani? Pra mim, Marcelo Moreno, Arrascaeta e Perfumo. Estão na mesma linha. O Arrascaeta, um monstro, né? O que o Arrascaeta jogou no Cruzeiro, nossa senhora. E o Perfumo nem se fala, né? O Lélio lembrou bem, o argentino, o Perfumo jogou demais no Cruzeiro. E o Marcelo Moreno, né? Como o Rafa disse aí, o que o Moreno fez no Cruzeiro, em todas as passagens aí, valeu aquela despedida dele, que foi legal e tal. Pra mim, ele tá acima aí. E o Lélio lembrava sobre laterais esquerdos, né? Que o Sorin, no início da passagem dele, e aí, pra mim, a gente vale até lembrar de Neco, que pra mim tá acima, como lateral esquerdo, né? O próprio Leandro. Lembrando que aí só tá uma questão dos mais jogos, né? E dos estrangeiros. Sim. Mas na posição, né? O Nonato também. Sim, claro. Pra mim, tem outros acima aí. Então é isso. Vladimir jogou no Cruzeiro. Vladimir também. Era do Corinthians e veio jogar aqui. Sim. E tinha o Genilson, que marcava bem o Sérgio Araújo, né? O Genilson foi década de 80. Isso aí. Egídio, não? Tá bom, tô brincando, é só uma brincadeira. Não, o Egídio foi importante. Aqui, deixa eu te falar, ele nessa piscininha, ele não entra não, meu chapa. Assim, ele não passa... Foi uma brincadeira. Não, mas ele não passa nem perto em termos de qualidade, claro, desses outros que a gente citou, mas ele foi bicampeão brasileiro, ele tem a importância dele.